paz do Senhor, eu me chamo Jadson. Estamos estudando as lições bíblicas da CPAD. Estamos no terceiro trimestre e o tema da revista é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Na lição de número 5, 30 de julho de 2023, o tema da lição é a desacralização da vida no ventre materno. Texto áureo. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil e intrauterina no presente século. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33 e o versículo 39 ao 45. Essa leitura é conhecida como leitura quebrada. Para que você venha entender, leia o capítulo 1 todinho de Lucas, e eu não estarei lendo para que o vídeo não fique muito grande. Mas você que está acompanhando a aula, eu peço que leia para que venha entender a lição. A palavra-chave é vida. Introdução. Deus é o autor supremo da vida. Gênesis 2:7. Por isso, as escrituras valorizam desde a concepção no ventre materno. Salmo 139, 13 ao 16. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta soberana vontade divina. Nesta lição estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia e ideologia da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida do útero materno. Ponto 1 da lição. Subtópico 1. O anúncio do nascimento. Eu não estarei lendo o subtópico para que o vídeo não fique longo, mas você que está assistindo, acompanhe na sua revista cada ponto e cada subtópico que eu estarei explicando cada um. Subtópico 1 do ponto 1. O anúncio do nascimento. Maria, uma virgem comprometida em casar-se com José, recebe em Nazaré a visita do anjo Gabriel. Lucas 1, 26 ao 27. O ser angelical faz uma revelação a ela. Em teu ventre conceberás, e por-lhe-ás o nome Jesus. Lucas 1:31. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço varão? Lucas 1:34. A pergunta demonstra a perplexidade da jovem de como se daria a concepção sem a intervenção de um homem, uma vez que ela era virgem. O anúncio faz referência à profecia messiânica de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Explica-se que o termo virgem usado pelo profeta no vernáculo original é alma. Acentua-se que os adversários da concepção virginal de Cristo alegam que essa palavra alma pode também ser indicativo de mulher casada. Eles ainda verberam que se o profeta quisesse anunciar a figura de uma virgem, deveria ter usado o termo hebraico Betulaá em lugar de alma. No entanto, Campos avaliza que o termo Betulaá também pode referir-se à mulher casada, viúva e outras classificações que identificam alguém com experiência sexual. Por essa razão, o profeta Isaías, sob a orientação do Espírito Santo, fez o uso do termo alma, que apropriadamente identifica uma moça jovem, donzela, ainda virgem. Nesse aspecto, é importante frisar que a palavra alma
é o termo mais restritivo que se refere a uma jovem mulher de virgindade biológica. Destaca-se ainda que o detalhe geográfico registrado por Lucas, em que o anúncio fora dado em uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, Lucas 1:26, possui alto valor profético, pois o Cristo viveria em Nazaré e seria chamado Nazareno, Mateus 2:23. O texto donzela, ao repetir uma vez uma virgem desposada, e o nome da virgem era Maria, e ainda enfatizar a descendência de José na casa de Davi, Lucas 1:27. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno e relato bíblico. Isaías 7:14, Salmo 89, 3, 4. A miraculosa concepção. Subtópico 2. Neste ponto, convém salientar que tanto o nascimento virginal quanto a concepção virginal são doutrinas cristãs. Contudo, o milagre está a concepção antes do nascimento. Isso porque a concepção foi sobrenatural, mas o nascimento é natural. Dessa forma, destaca-se que Jesus nasceu de um parto natural, comum como qualquer outro ser humano. Ratifica-se, contudo, que Jesus foi concebido no ventre de Maria, por outra obra miraculosa do Espírito Santo e sem um pai humano. Nesse aspecto, o mensageiro celestial explica à Virgem que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Lucas 1:35, e por isso declara que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, Lucas 1:35. Apesar da clareza das Escrituras, um dos paradoxos mais contestados na história do cristianismo é a negação da concepção e do nascimento virginal de Jesus, inclusive por muitos teólogos liberais. As Escrituras, entretanto, asseveram categoricamente que Maria era virgem por ocasião da ação sobrenatural do Espírito Santo, e que Jesus foi gerado e desenvolveu-se nos órgãos reprodutivos da jovem desposada com José, Mateus 1:18, Lucas 1:27. Mercê da revelação angelical, Maria não pediu sinal algum, mas o anjo comunica-lhe a gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice, Lucas 1:16. O testemunho das mulheres estéreis que ficaram grávidas prepararam o mundo para crer no milagre da concepção, inclusive de uma virgem esperando um filho. Acerca dessa realidade, o anjo endosa ao referir-se à gestação de Isabel, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, Lucas 1:36. Ao finalizar a mensagem, Gabriel arremata porque para Deus nada é impossível, 1:37. E Maria assentiu ao declarar: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, Lucas 1:38. 3. A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é milagre, Eclesiastes 11:5. A Bíblia Sheed, 1997, destaca que tanto o ventre como a criação da vida são obras da insondável sabedoria e onipotência divina. Salomão contrasta o fracasso da sabedoria humana. As Escrituras asseguram que Deus criou o ser humano e dotou-o com a dádiva da procriação, isto é, a capacidade de ser fértil e de multiplicar-se. Gênesis 1:28. Nessa perspectiva, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Salmo 127:3. Em vista dessa dificuldade, era comum às mulheres inférteis frustrarem-se e adoecerem. Gênesis 31:2, 1 Samuel 1:7-8. Pesquisadores bíblicos perguntam-se por que Sara, Rebeca e Raquel, as esposas dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, eram mulheres estéreis, que engravidaram somente após um longo tempo de sofrimento e aflição. Contudo,
qualquer que seja a compreensão, a Bíblia hebraica é equivocada quando o postulado teológico de que toda esterilidade é criada por Deus e só pode ser redimida por Deus. Desse modo, a gestação e a sacralidade da vida no ventre materno são evidenciados no texto bíblico como bênção divina altamente valorada e desejada. Deuteronômio 28, 4, 11, Salmo 128, 3, 4. Neste contexto, a gestação de mulheres estéreis é resultado de miraculosa intervenção divina. Lucas 1, 24, 25. Assim, no relato lucano, a gravidez de uma virgem e a de uma mulher de idade avançada assinalam nítida a ação sobrenatural. Lucas 1, 34, 36. Isabel trazia no seu ventre João, que nasceu com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1, 15, 17. Maria, portanto, no ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno. Lucas 1, 32, 33. Que nasceu para ser o Salvador do mundo, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, 11. Ponto 2. A cultura da morte com o projeto ideológico. A cultura da morte é o conjunto de ideias que visa modificar o conceito de vida e de família. Entre as suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade, mediante estratégias culturais, intelectuais, políticas e jurídicas, e põe-se uma agenda de desconstrução da cultura cristã. Extinga-se, por exemplo, a deprovável prática da eugênia, o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. No Brasil, em 12 de outubro de 2012, o Supremo Tribunal Federal, o STF, com a chegada de novos ministros na corte, decidiu por 8 votos a 2 e uma abstenção que o feto anestefático pode ser abortado. A ação foi representada pelo então advogado Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do STF, indicado pelo governo de Dilma Rousseff, PT. Nessa perspectiva, a cultura da morte se manifesta na tendência a eliminar física ou moralmente pessoas e grupos que não possuem as características preconizadas pela cultura dominante. Para a jurista Ives Granda Martins, no caso do aborto de anencefalo, o Supremo Tribunal Federal, como se fosse poder legislativo, criou uma terceira hipótese de impunidade ao aborto. Ou seja, o aborto é eugênico no constante no Código Penal. A militância ideológica também atua pelo meio de comunicação na depreciação da maternidade, a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é ressignificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito da vida intrauterina é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio de aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Subtópico 2. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna, associada ao liberalismo do século XIX, insiste que é direito da pessoa exercer autonomia sobre o próprio corpo. O Fundo de População das Nações Unidas no Brasil anota que a autonomia corporal significa ter o poder e a capacidade de fazer escolhas sobre nossos corpos e futuros, sem violência ou coerção. Isso inclui quando, se ou com quem fazer sexo, inclui quando, se ou de quem você deseja engravidar. O conceito de autonomia corporal é positivo quando se aplicam a ética e a moral, a fim de não submeter o corpo a atos depreciativos e imorais, bem como o direito da integridade física, a fim de recusar agressões e violência. Porém,
a ideia apregoada é de liberdade irrestrita no controle individual sobre a constituição física e o comportamento. Assim, o slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas e a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos da prostituição ao aborto, a eutanásia ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Efésios 5, 28 e 29. Que, embora livre, o homem não tem o direito de profaná-lo. 1 Coríntios 6, 13. E que a vida só tem um sentido quando está sob o controle absoluto do seu Criador. Gálatas 2, 20. Desse modo, a autonomia corporal sensata não é absoluta ou ilimitada. Uma autonomia responsável sofre limitações legais e espirituais. Assim, o direito da vida não compreende somente o resguardado da integridade física, mas também a preservação da vida. Em sua melhor condição e no contexto bíblico, o corpo não pertence ao cristão, para este fazer dele o que bem entender e de modo irresponsável. O corpo pertence a Cristo, ou que vocês não pertencem a vocês mesmos. 1 Coríntios 6, 19. Subtópico 3. A prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Algumas literaturas identificam o aborto como feticídio, cujo significado é morte do feto. As opiniões acerca do tema divergem em duas vertentes: os pró-vida, que são contrários ao aborto, e os militantes pró-escolha, que são favoráveis. Por consequente, o ato de abortar é caracterizado pela descontinuidade da gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e refere-se ao tempo em que o embrião fica no útero desde a concepção até o nascimento. Desse modo, a aplicação do termo descontinuidade da gestação refere-se à interrupção da gravidez da mulher. Ratifica-se que a essa interrupção dá-se o nome de aborto, que pode ser involuntário ou provocado com um ou sem a expulsão do feto, resultando na morte do nascituro. Na lei mosaica, provocar a interrupção na gravidez da mulher é ato criminoso, em Êxodo 21, 22 e 23. No Decálogo, o 6º mandamento proíbe o homem de matar, que significa literalmente não assassinar. Êxodo 20, 13. Os intérpretes do Decálogo concordam que o aborto está incluso nesse mandamento. Então, quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Não obstante, a legislação brasileira autoriza a interrupção da gravidez resultante de estupro, o aborto terapêutico e nos casos de anencefalia do feto, estabelecido pela Suprema Corte. Além disso, tramita no STF uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para que o aborto seja permitido em qualquer caso até a 12ª semana de gestação. Nesse aspecto, ratifica-se que os movimentos pró-aborto, estrategicamente, a fim de sensibilizar a opinião pública, conduzem o debate como se a interrupção da gravidez fosse uma questão de saúde pública e direitos reprodutivos da mulher. Aqui convém enfatizar que a proibição cristã, que é contrária ao aborto, não significa insensibilidade às dificuldades e à complexidade de uma gravidez indesejada, e sim que, a despeito das decisões humanas, a verdade bíblica quanto à defesa da vida
não pode ser relativizada. Ponto 3. A sacralidade da vida. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada por tratar-se de um ato criativo de Deus. Ele é o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Gênesis 2:7. Jó 12:10. O princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito da vida. Salmo 36:9. Salmo 90:12. O valor da vida, portanto, é absoluto, deve sobrepor-se a qualquer outro direito ou interesse. João 10:10. Pesquisadores do tema asseguram que o princípio da sacralidade da vida assegura o valor moral da existência humana e fundamenta diferentes mecanismos sociais que garantem o direito de estar vivo. Contudo, a militância ideológica não reconhece que a sacralidade da vida está atrelada à santidade da vida, isto é, não admite que a vida seja intocável por razões religiosas. Essa falaciosa distinção condena o homicídio de crianças já nascidas, mas defende o nascimento dessa criança no ventre da mãe. Em contrapartida, o discurso extremista e contraditório da militância pró-aborto faz constante e agressivas ataques de desconstrução dos valores judaico-cristãos. O patrulhamento ideológico atua para amordaçar as vozes em contrário. A cultura de cancelamento entra em ação toda vez que alguém ousa defender absoluta inviolabilidade, sacralidade e santidade da vida. Essa perspectiva, no princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 2:6. Numa sociedade secularizada, o cristão pressiona tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quando as ações de manipulação da consciência e o desrespeito à vida humana. 2 Coríntios 4:2, 1 Timóteo 4:1-2. Subtópico 2. O começo da vida. O profeta Jeremias é incisivo ao ensinar que a vida tem início na fecundação. Jeremias 1:5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmo 139:13. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mão. Salmo 139:13 e 14. O salmista afirma que o Senhor vê o embrião ainda informe e que o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Por consequente, de acordo com as escrituras e corroborados pela embriologia, professamos que a vida começa quando ocorre uma união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Deuteronômio 32:39, Romanos 9:20. A posição cristã, subtópico 3. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, 2 Timóteo 3:16, defende a dignidade humana, a sacralidade e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. E ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento do ser vivo e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. 1 Samuel 2:6. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. 2 Timóteo 3:8. Nesse sentido, a posição das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, é contrária a essa medida, aborto, por exultar numa licença ao direito de manter seres humanos indefesos. Em 6 de agosto de 2018,
Esse posicionamento foi ratificado por ocasião da audiência pública do Superior Tribunal Federal, perante a ministra Rosa Weber, relatora da ação de descumprimento de preceito fundamental, que pretende legalizar a interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana de gestação. O conjunto das argumentações da Assembleia de Deus divide-se em 4 pontos. Primeiro, porque o direito à vida não pode e não deve ser violado. Segundo, porque o abortamento está em desacordo com a moral razoável dos brasileiros. Terceiro, porque a matéria é de competência legislativa. E quarto, porque o aborto faz apologia à cultura da morte. E por fim, invoca-se a autoridade bíblica para afirmar que a palavra de Deus diz: não matarás o inocente. Êxodo 23:7. Chegamos à nossa conclusão. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. Gênesis 9:7. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase de gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer, a valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável. São princípios imutáveis do cristianismo bíblico. João 10:10. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Jó 12:10. Se você ficou até aqui, que o Eterno lhe abençoe grandemente. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe a aula. E Deus vos abençoe e até a próxima.